E o problema da tua mãe não é teu? Não é. E relações familiares devem ser sob amor incondicional. E quando há dependência emocional, alguém vai parar de crescer na vida por causa do outro. Há pessoas que não impedem-se de De crescer crescer por para causa do irmão. ajudar um irmão. Não vamos carregar fardos que não são nossos. É como é que a mãe vai passar a olhar para ele por ter rejeitado o irmão? Como é que tio, primo... Fala até para minha mãe e para meus irmãos. A minha relação é com vocês, não é com a vossa Com os doença. vossos problemas. Isso. A minha relação não é com a vossa doença, é com vocês. O que vocês estiverem a passar, o que eu estiver a passar, não pode de forma alguma afetar a dinâmica do nosso relacionamento. Não pode de forma... A tua mãe está doente e precisa, está para passar por alguma cirurgia e precisa de que essa cirurgia seja paga. E é um dinheiro que te facilita a fazer negócios. Se você der esse dinheiro... Mas daqui a dia, provavelmente ficará anos para recuperar. Para recuperar, Não, ajudamos ou não ajudamos? Sim. Te dizer por que você ama a tua mãe. Por onde você começaria? Por que eu amo a minha mãe? Escolher ou eu vou, ou eu fico com todo mundo ali. São pessoas que têm o poder de voar, mas eles só vão se o irmão ou a mãe puder voar junto. Síndrome da mulher guerreira. Infelizmente. Que síndrome é esta? Síndrome da mulher guerreira. Uma dívida pelo facto da mãe ter lhe posto ao mundo, gratidão, amor, ou a pessoa faz por aparências para evitar a cobrança social. Vive na síndrome do Moisés da família. Mas aí, para aí, isso é teu. Passa dificuldade, não deixa o indivíduo andar na cadeira de roda. Qual é o impacto do dinheiro nas nossas vidas? Que trata os assuntos sem tabus. Olá, espero que estejam todos bem. Este é o PHM Podcast e eu sou Fernando Pacas. Desta vez trago para si um convidado que tem uma maneira de pensar bastante diferente e eu por acaso o admiro muito. Por este motivo está cá conosco para partilharmos algumas ideias. Admiro também por ser uma pessoa bastante, digamos que, atrevida, uma pessoa sem receio ou medo do pensamento que poderá causar na mente das pessoas em função das ideias que ele vai abordando socialmente. Vocês poderão gostar de conhecer, porque teremos aqui uma entrevista. Entrevista não, na verdade será uma conversa, uma troca de ideias, e poderão sentir que nem tudo é exatamente como aparenta ser à primeira vista. Portanto, fique ali conosco e acompanhe o nosso podcast. Frederico, faça uma apresentação, por favor, aos nossos seguidores. Quem é o Frederico da Silva? Isso aí. Saudação, né, da cor do fuso horário. Sou Frederico da Silva. Habitualmente prefiro que me chamem da Silva. Sou pesquisador e comunicador de inteligência relacional. Sou um tipo de pessoa habitualmente muito cética, que prefere levar as coisas emocionalmente maduras e sem muito tabu. Para quem me acompanha sabe que eu falo das coisas de forma fria, sem filtro, de forma a despertar e trazer clareza sobre qualquer situação que esteja a ocorrer. Obrigado pela sua apresentação. Como vocês puderam ouvir, o Frederico acabou de dizer que é uma pessoa que trata os assuntos sem tabus. E isso, por acaso, é o que chamou-me a atenção na sua pessoa. Ele trata os assuntos como realmente devem ser. É como a gente diz, conversas difíceis devem acontecer. E ele está sempre predisposto a ter conversas difíceis, o que não é comum para a nossa sociedade, principalmente. Sociedade romantizada, né? A sociedade gosta de romantizar. Andamos muito românticos, realmente. Infelizmente. Infelizmente mesmo. E um assunto bastante interessante que ele tem abordado nas suas redes sociais é a relação entre
famílias, filho e mãe, filho, pai, filho e irmãos e por aí. Frederico, eu quero que abordes um pouquinho Uhum. o que é para si uma relação entre pai e filhos ou filho e irmãos, visto que no meio dessa miscelânea toda existe ali muitos sentimentos de dívida, gratidão, amor e às vezes mesmo aparência. O que É é isso aí. que tu tens a falar acerca disso? Sinta-se à vontade. Eu sei que é um assunto que você domina, então podes navegar em função Explorar as tuas ideias. as possibilidades, né? Certo, sinta-se à vontade. Então, na minha concepção é que relações familiares devem ser sob amor incondicional. Porém, o amor condicional não descarta a possibilidade de haver limite e respeito mútuo. O que acontece normalmente nas relações que mantemos agora é que nós damos tanta liberdade num ou outro, até o ponto do outro poder impor sua vontade sobre nós. Razão pela qual a maioria das pessoas não consegue dizer: olha, isso é teu, isso é meu. Para mim, relações saudáveis se mantêm mediante vínculos fortes e limites claros. Certo. Eu tenho que ter uma mão que te puxa, que é o vínculo que temos, Ok. e outra mão que te empurra, dizer: ei, para aí, isso é teu. Certo. Tenho que ter isso aqui. É essa dinâmica que faz com que o relacionamento seja saudável. Certo. Quando não tem isso, aí vira um caos. Vira um caos. É onde temos filho que vive na síndrome do Moisés da família. Temos A também síndrome de Salvador. isso aí. Eu fui chamar meu Moisés, Moisés. é o mais Não, popular. exatamente, mas como é um termo bíblico e nem Uhum, todo mundo está familiarizado com a Bíblia, se uhum. calhar aqui o termo Salvador, Fica melhor, né? sim, fica assim. Perfeito, perfeito. Então, tem também um filho narcisista. E tem também, isso não só filho, né? Isso tanto pais quanto irmãos têm essa síndrome. E tem também a síndrome do empresário falido, que é aquela pessoa que tenta crescer, tenta subir na vida, mas infelizmente a sua satisfação pessoal nunca está completa. Ele sente de alguma forma que só poderá ter essa satisfação se carregar junto os irmãos ou a família junto. Então, basicamente, os lucros da empresa acabam sendo para sustentar essas pessoas. Nós habitualmente dizemos assim: por que há mais cantina do Mamadou do que dos angolanos? Temos angolanos que abriram cantina, mas a maioria sempre acaba. Acaba fechando. Não é porque, vamos dizer que as pessoas preferem comprar no Mamadou e no angolano, não. Não, As pessoas normalmente não têm essa preferência, o né? angolano é um péssimo gestor, principalmente de negócios pequenos. Até tem vontade, sonha, mas ao fazer, ao praticar, eu acho que é por aí, né? Uhum. Então vive na que eu chamo de guerreiro otimista. É um otimista guerreiro. É aquela pessoa que eu passo às vezes assim, vou usar uma linguagem assim da natureza, Uhum. ok? São pessoas que têm o poder de voar, mas eles só vão se o irmão ou a mãe puder voar junto. Levar juntos. Yeah. Eles têm essa possibilidade, sonham, querem, às vezes aparece a oportunidade de ir, Mas não vão. porque ele fica pensando: como é que fica a minha mãe se eu for? Como é que fica meu irmão? Percebe? Então ele acaba fazendo uma espécie de adequação social para ver se tenta carregar todo mundo junto. E às vezes a oportunidade só apareceu para ele. Ele tem que escolher: ou eu vou, ou eu fico com todo mundo ali misturado. Mas o que é que você acha que motiva isso exatamente? Uma dívida pelo facto da mãe ter lhe posto ao mundo, gratidão, amor, ou a pessoa faz por aparências para evitar a cobrança social? A maioria das pessoas, sendo sincero, é Uhum. cobrança social. Cobrança social, sério? Sério. Infelizmente. Nós costumamos a chamar: olha, eu faço porque amo a minha mãe. A minha mãe. Mas se Uhum. você lhe perguntar, A por que. romantizar. Se você perguntar bem abertamente, por que você ama a tua mãe? Sabe por onde é que vai começar? Não seria gratidão? Gratidão? Hum. Tá bom, me responda, por Ou exemplo, se dívida? eu te dizer por que Porque, você ama a tua mãe, por onde você começaria? porque que eu amo a minha mãe? Hum. Onde é que eu começaria?
Olha, a pergunta parece simples, mas é realmente complicada ao De responder. refletirmos sobre isso. Mas por que eu amo a minha mãe? Eu digo sempre que os amores não se explicam, mas de pai, de mãe para filho, ou de filho para mãe, acaba sendo de alguma forma explicável. Eu amo a minha mãe, desde já, pelo facto, eu, desde que me conheço como gente, conheço a minha mãe. Eu nasci convivendo com ela. E amo porque sempre esteve ali para mim, sempre me tratou bem e tudo mais. E vai também a cena psicológica de saber que a minha mãe me carregou por 9 meses, cuidou de mim quando eu era bebê. Isso automaticamente cria um afeto incondicional, não explicável Tudo que você por disse, isso. tudo que Uhum. você disse explica uma dívida e não um amor. É, Você de alguma forma sente que ama a tua mãe por essas razões, por tudo que ter eu te digo, cuidado, não por expli- ter te provido, também por por ter isto, estado presente, também por isto, mas e também isso são falei, dívidas. também esta parte pode explicar gratidão, estás certo? Mas também falei que desde que me conheço como gente, a pessoa esteve ali. Por Esteve exemplo, ali para quê? esteve ali, quando eu digo esteve ali, é mesmo a presença, por exemplo. A O presença mesmo, ou a coisa que ela vou fazia quando dar um estava exemplo, presente? vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, também amo os meus irmãos Uhum, e, assim, literalmente, até os menores que nem fizeram nada por mim, foi o uhum, contrário, eu uhum, fiz por eles. uhum. E os amo, porque desde que eles nasceram, estiveram ali comigo e não precisaram fazer nada para ganhar o amor que O eu teu amor. sinto, sim, que eu sinto por eles. Uhum. Estás a perceber? A convivência, o facto de eu saber que Que é é teu meu irmão. irmão, Uhum. filho da minha mãe ou do meu pai, esteve ali por nós convivermos, ganha esse afeto. O mesmo acontece com a minha mãe. Uhum. Mas, claro, e não posso discordar de ti, só que infelizmente as pessoas não gostam de admitir isso, tem também sentimento de gratidão. Por isso Não, é o que. sentimento de gratidão é o que as pessoas dizem ter, quando na verdade estão a tentar pagar uma dívida. Mas também tem amor. Sim, não é que não Não, tenha amor. não tenha. Uhum. Só que o maior impulso ali não é o amor. O que move a ação não é o amor. Não estou a dizer que não há, Sim. mas o que move a ação não é o amor. É a necessidade de pagar. Se calhar aqui no fator mãe e filho, tens mais Uhum, argumentos para demonstrar que não é amor. E uhum, você mesmo na tua abordagem falou que às vezes existe o mesmo sentimento com os irmãos. uhum. Que há pessoas que não impedem-se de De crescer crescer por para causa do irmão. ajudar um irmão. O Uhum. que é errado. Eu estou aqui a debater com o Fred para de alguma forma clarificarmos as coisas e que fique bem claro para vocês. Não que eu esteja a defender exatamente isto. Uhum. Mas existe ali, O amor. para o irmão, por exemplo, Uhum. nós nos sacrificamos, fazemos, e não tem nenhum sentimento de gratidão, é amor. É amor. Sim. Tá bom. O que acontece se você não fazer? O que acontece se a pessoa não fazer, não se eu não fazer? O que acontece se a pessoa não fazer ou não Situações fizer? comuns. Do que pode acontecer se não fazer. Às vezes o irmão vai passar por dificuldades e essas dificuldades vão fazer com que o irmão sofra. É o que vai Não, acontecer. vamos fazer assim. Olha, o irmão está passando por alguma necessidade, Sim, precisa de ajuda, sim, e você não faz. Não sim. ajuda. Se você O não, outro irmão não ajuda. O se, que pode acontecer por você não ter feito isso? assim, diretamente, acho que o que vai acontecer é que o irmão vai passar por necessidades. Não, você não está a olhar para o óbvio. O óbvio é que o irmão vai ficar chateado comigo, vai criar algum tipo de situação Não familiar. é até o irmão. Uhum. É como é que a mãe vai passar a olhar para ele por ter rejeitado o irmão. Como é que tio, primo, ou as pessoas lá fora vão olhar para ele por não ter ajudado o irmão numa situação que ele precisava. Isso é um caos extremamente profundo. É sempre isso. A minha mãe, o meu pai, por acaso acontece mesmo, chatearem-se porque você não ajudou o teu irmão, ficarem tristes É por isso. nessa pressão que as pessoas chamam que eu fiz por amor, mas na verdade tem tudo isso aí envolvido. Também Como é que tem. a minha mãe vai passar a me olhar Ah, depois disso? senhores, libertem-se disso, é extremamente errado.
Libertem-se disso. Eu, Porque estamos a olhar para uma e, perspectiva e- e- lógica. e nós não podemos ir muito pelo eu. Por exemplo, sou alguém que não se diria isso. Eu não vou fazer algo para o meu irmão, sentindo que vai me prejudicar, porque o pai ou o tio vai ficar chateado comigo. Mas sei, pensando aqui com lógica, que muita gente faz para manter as aparências, o bom relacionamento familiar e tudo mais. Não vamos carregar fardos que não são nossos. E eu digo Esse que eu sempre, chamo de filho narcisista ou irmão narcisista. não- cada um nasce com as suas responsabilidades. Aquilo é papel dele. Fogo. Quem é o As pessoas narcisista? vão chamar o quê? Quem é o Ele fez narcisista por aqui? amor. Por acaso sim, vamos falar que ele fez por Não amor. vão olhar o que ele fez porque tinha medo do que os outros vão pensar. Mas Sim. vão dizer que fez por amor. E é essa a imagem que carinha ou embeleza o narcisista. Sabe como é que é a pessoa narcisista? É aquela pessoa que se posiciona numa... Eles tomam uma posição de vantagem em relação ao outro. Uhum. Tem outras coisas que ele podia estar fazendo na vida dele, mas aquelas pessoas lhe colocam embaixo. Ele prefere ficar numa posição que em relação aos outros está em cima. Por exemplo, Não nesse percebi caso, muito bem. Uhum. são pessoas, Uhum. pessoas narcisistas, Certo. são pessoas que habitualmente se colocam numa posição que em relação aos outros, Uhum. ele está em cima. Certo. Por exemplo, o caso do que eu te falei, a pessoa que ajudou o irmão dele por medo do que as pessoas Podiam podem pensar. pensar. Uhum. Quem é a imagem mais exaltada nessa situação? Ele, o ajudador, se assim podemos dizer. Exatamente. É isso que acontece com o narcisista. É narcisista. Exatamente. Ele fica numa posição onde tem vantagem e ganha prestígio. Uhum. Percebe? Tem, por exemplo, uma situação comum, acho que é comum aqui em África. Por exemplo, Uma tia. Você, não esqueças o teu exemplo, Uhum. mas para puxar aqui o fio, a tua abordagem quanto a isso é lógica e às vezes realmente acontece. E eu vou dar um exemplo bastante pessoal, permitam. Por exemplo, há situações que eu faço por certas pessoas que às vezes o sentimento é como eu gosto, como eu amo aquela pessoa e a pessoa está a passar por alguma necessidade. Se a pessoa pedir, eu faço, porque se eu não fizer, a pessoa vai passar por necessidades, vai passar por um suposto sofrimento, por dificuldades, e como eu amo aquela pessoa, também vou sentir que estou a sofrer, estás a perceber? Uhum. Vamos supor que a minha irmã esteja com dificuldades de pagar a renda de casa e me pede, e eu por acaso posso, tenho condições para Não vai prejudicar dar. nada. Não. Se alguma coisa te prejudica, não faça. Porque eu não vou te prejudicar. Se prejudicar. Desculpa, não vou te ajudar para me prejudicar. Esqueça. Aí eu não estou Porque eu não vou só. Porque eu prefiro sofrer. Estás a sofrer, estou a sofrer contigo, está a me doer, do que te ajudar, você está bem e eu sofrer. Passar por dificuldades. Desculpa, assim não. Os filhos dizem: o problema da minha mãe também é meu. Já ouviu essa expressão? Já. O problema da minha mãe também é meu. E o problema da tua mãe não é teu? Não é. Por isso que eu digo assim, fala até para minha mãe e para meus irmãos. A minha relação é com vocês. Não é com a vossa com os doença. vossos problemas. Isso. A minha relação não é com a vossa doença. É com vocês. O que vocês estiverem a passar, o que eu estiver a passar, não pode de forma alguma afetar a dinâmica do nosso relacionamento. Não pode de forma alguma. Se eu sentir de alguma forma que a nossa relação ficou afetada porque você está passando por alguma coisa ou por eu estou passando por alguma coisa, significa que nós criamos um vínculo de dependência emocional. E quando há dependência emocional, alguém vai parar de crescer na vida por causa de outro. Eu especialmente desaconselho mesmo. Não importa quem seja, você não pode sacrificar ou se prejudicar para ajudar alguém. Mas não achas que existem situações especiais, por exemplo? Me deu uma situação especial. Uma situação, por exemplo, de saúde. Vamos supor. É sempre aí onde está. Sim. Para mim, para me sacrificar por alguém a ponto. Para me sacrificar mesmo. Quando eu digo sacrificar, quer dizer que se eu ajudar, vou ter alguma consequência. Para me sacrificar por alguém, tem de ser por uma situação especial. Não vai ser por prazer, por capricho, desculpa. Se essa pessoa próxima está a passar...
Se bem que... Pode criar uma situação Sim, assim extrema que você acha que a pessoa Vou não criar- tem como escolher se priorizar, tem Vou- que escolher salvar outra pessoa. vou criar e vamos debater Uhum, em função disso. uhum, Eu também defendo que pá, nós somos adultos e temos de criar bases que uhum, nos socorrem em situações de emergência. uhum, Estás a perceber? uhum. Então vou excluir aqui os irmãos porque eu não vejo aqui uma grande cobrança, uma grande necessidade de... Com os irmãos, as pessoas conseguem, a maioria, de certa forma, consegue estabelecer limite. Consegue sim. Mas com os pais, Sim, e é o exemplo que eu vou mesmo buscar. Porque e você às vezes fala, a culpa não é tua se o teu pai ou a tua mãe fracassou uhum, na vida e esse peso não é teu, não deves carregar. uhum, Concordo. uhum, Mas vamos pegar aqui uma situação especial. uhum, A tua mãe está uhum, doente uhum, e precisa, está para passar por alguma cirurgia uhum. e precisa de eh, que essa Dinheiro. cirurgia seja paga. Uhum, E vamos supor que o pagamento dessa cirurgia são 1 milhão de kwanzas, uhum, um valor uhum, simbólico. uhum, Mas esse valor simbólico varia de pessoa para pessoa, porque uhum, 1 milhão de kwanzas não é propriamente um dinheiro baixo. E uhum, vamos supor que esses 1 milhão de kwanzas, uhum, para deixar mesmo o exemplo pesado, uhum. não é um dinheiro que simplesmente você tem e pode dar, escolher dar ou não dar. É um dinheiro que te facilita a fazer negócios. Um negócio. Se você der esse dinheiro Vai ter que adiar, provavelmente ficará anos para recuperar. para recuperar e vai impedir, não poderás fazer mais dinheiro. Uhum. Não achas que essa situação seja explicável de sacrificar? E essa operação implica a vida implica vida ou morte da Da tua sua mãe. mãe, uma situação mesmo delicada. Tá bom. Ou se não for vida ou morte, uma situação que vai lhe deixar mesmo deficiente, em cadeira de rodas e tudo mais. Percebo perfeitamente. Uhum. Aqui eu vou colocar uma situação, uma pergunta que normalmente nessa situação não surge, mas eu coloco. Uhum. Não acha estranho o fato de a tua mãe estar a passar por uma situação que cuja despesa é exatamente equivalente ao valor que você tem? Já não acha isso estranho? Não desperta nenhuma estranheza? Não, porque é o valor em questão e acredito que ela nem sabe que o valor que está ali a ser pedido é o limite do que você tem Não é sobre em ela conta. saber. Não é Uhum. sobre ela saber. Ok? É que você conseguiu juntar esse dinheiro para iniciar um negócio Uhum. e surgiu essa situação. Certo. Você não acha estranho o fato dessa situação ser acudida exatamente com o valor que você tem, exatamente, ou valor percentualmente igual, Igual. com uma diferença cinzinha, tá vendo? Eu não sou supersticioso, Não é então, sobre ser supersticioso. então, Você não coloca então, nenhum tipo então, de então me, estranheza. me leva a pensar sim consigo, porque não coloco estranheza nisso. Tá bom, achas normal? Sim, Tá bom, coincidência. ok, coincidência. Uhum. Agora vamos colocar outra pergunta aqui. Eu gosto de colocar perguntas para ter clareza. Estamos abertos, isso ajuda-nos a chegarmos a ideias. Tá Bora, bom, vamos raciocinar. outra pergunta, né? Uhum. Ah, esse dinheiro vai resolver a situação ou vai adiá-lo? Resolver, digamos que resolver, vai resolver sim, porque é uma situação de vida ou morte e a pessoa não vai morrer naquele momento. Digamos que é uma situação para que a pessoa poderá estar em cadeira de rodas se não se não for feita a cirurgia e se fizer, a pessoa não estará a andar com ajuda de cadeira de roda, poderá caminhar normalmente. Então vai resolver a situação. Vai adiar. Mas Adiar, sim, vamos ficar com reserva, porque se for uma situação de vida ou morte, em qualquer momento da nossa vida, em qualquer momento das nossas vidas, nós vamos morrer. sim. Então, Mas acontece que mesmo que seja se a- um paludismo, agora você resolver, você está a adiar a tua morte, porque em algum momento você vai morrer. sim, mas se a pessoa Então, teve um nesse caso, é se a pessoa resolver. teve um caso clínico em que precisou desse valor para resolver aquela situação, Uhum. onde foi vida ou morte por esse valor, quer dizer que a cirurgia não vai resolver a doença, vai diminuir o impacto da doença na vida daquela pessoa. Quando falam casos de vida ou morte, não está se falar de que envolve pagamento de uma determinada cirurgia, é porque é um procedimento cirúrgico que vai diminuir o impacto. Uhum. Normalmente, casos de vida ou morte é mais de doação de órgão, se precisa. Doação de órgãos, sangue, essas coisas assim. São mais esses casos. Vamos supor,
doação de órgão aqui para a nossa realidade, esquece. Hum. Vamos supor que Doação é de sangue. doação de sangue, não, Doação de sangue não não chega a leva esse esse valor. Não, é tipo remoção de um câncer, por exemplo. Câncer é raro na nossa realidade. Certo, mas estamos aqui a dar um exemplo hipotético. Remoção de alguma coisa, algum tipo de cancro no fígado, nos pulmões, dá para remover e a pessoa continua a viver. É mais ou menos um exemplo por aí. Perfeito. Aqui eu vou perguntar, o que aconteceu quando tudo aconteceu? O que você estava planejando para a tua vida quando essa doença apareceu? E aqui já temos a resposta. Estava a planejar empreender Certo, e essa doença apareceu. certo. Isso não é um mais um? Isso foi algo necessário que acontecesse para te impedir de fazer aquilo. Foi sim. Mas o que eu quero mesmo que você Então, responda é: eu já respondi a tua questão, mas ajudamos ou não ajudamos? sim. Se você já tens essa percepção de que isso foi necessário acontecer para que te impedisse, então não ajuda. A mãe morre. Ou o pai morre. É uma possibilidade. Não é um Não, fato. é certeiro. A pessoa está doente. Precisa do dinheiro para a operação, senão morre. Sim, Porque tem mas câncer. não é exato. É uma possibilidade. Existem cânceres terminais que, se a pessoa não operar, vai Câncer, morrer. câncer E se esse já, é o nosso exemplo, para chegarmos câncer, aqui se numa já é solução. terminal, não importa a operação, vai morrer. Fred, tu não és Coloca, fácil. coloca o câncer no estágio 1. Se for terminal, não importa a cirurgia, vai morrer. Fred, existem situações que, se a pessoa for operada, a pessoa não morre. Mas não é câncer terminal. Existem situações que, se a pessoa operar, continua a vida, se não operar, morre. Tá bom. Existem situações que, se a pessoa operar, continua a vida, se não operar, morre. Uhum. Tá bom. Mas, se você perguntar para o médico se essa percepção é exata, ele vai dizer uma possibilidade. Estamos a falar como pessoas, não propriamente como médicos. Eu Estamos vou te aqui, responder como médico. não estamos a falar Estamos a falar de uma situação tratada dentro de uma unidade hospitalar, não é isso? Sim. A resposta do médico vai ser essa. É uma E possibilidade. nós estamos a falar como pessoas comuns, e estamos a falar para pessoas comuns. Estamos aqui a Mas então, a levar. pessoa comum tem que ter essa percepção. É uma possibilidade. Tá bom, é pessoa comum, mas o fato de você ser pessoa comum não muda esse fato. É uma possibilidade. Ah, mas lhe atropelaram ali, deslocou a perna, se não operar, vai quê? Ou teve um problema na coluna, se não Se não operar, vai operar- andar de cadeira de roda. Vai andar na cadeira de roda. Não é isso? Uhum. É problema de quê? Na coluna. Se não Uhum. operar, vai andar na cadeira de roda. Uhum. Eu vou te perguntar, o dinheiro que você tem é para fazer o quê? Negócio. Negócio. Se você não Empreender. fazer, o que acontece contigo? Passas dificuldades. Passa dificuldade. Aham. Então deixa o indivíduo para andar na cadeira de roda. Fred, eu vou ter que discordar de ti. Yeah. Não é sobre ser radical. Não estás a... você não eu por acaso percebo e concordo com muita coisa que você diz. Estamos a caminhar na mesma direção, mas criamos aqui uma situação especial. Uhum. Tá bom. E criamos aqui uma situação especial e o dinheiro é trabalhado. Se você conseguir 1 milhão de kwanzas, provavelmente você vai conseguir mais. E nós estamos a falar de uma situação de saúde, especialmente da tua mãe ou do teu pai. Portanto, por mais que você passe dificuldades, eu acho que há situações que, de alguma São forma... negociáveis. E a vida aí, eu defendo muito a busca do dinheiro, eu gosto muito de dinheiro, eu amo dinheiro, mas às vezes a estabilidade emocional, a tranquilidade emocional, É prioridade. e faz-te bem também, mano, porque vamos, é a mesma situação de vida ou morte, e a tua mãe ou teu pai morre. Você também não Nessa vai situação, ter. você não vai mesmo conseguir conviver, a não ser que seja uma pessoa bué fria, você vai conseguir lidar muito bem com isso, Fred. Sim. Agora, vamos no histórico. Imagina caso. Agora cria, busca. Depois, se puder pegar o telefone, pesquisa. Pessoas que passaram por essa situação que é exposta, disponibilizaram o valor para resolver a situação. Agora busca quantas vezes isso voltou a acontecer. E a pessoa morreu. Não. Ele disponibilizou o valor para operar, a pessoa saiu ilesa da operação, foi um sucesso. Agora busca no histórico da pessoa quantas vezes aquilo voltou a acontecer. Não necessariamente com aquela pessoa, mas com outra pessoa. E ele teve que fazer a mesma coisa. E ele nunca saiu daquilo.
semana antepassada eu conheci a história de uma moça que ficou 30 anos. Primeiro começou com a mãe teve depressão. Ele várias vezes teve que dar o salário dele para comprar comprimido, uma bulha de comprimidos para tratar a depressão. Até que a mãe morreu. Pensou que podia tocar a vida dele, mas viu o pai, que não aguentou com a perda da mãe, continuou na depressão. O pai caiu em depressão depois da perda da mãe, porque de certa forma tinha aquela esperança de que ele ia como é que é? Curar daquela doença. Nós temos sempre essa esperança disso, que com o que estamos a fazer, de algum um milagre o que vai acontecer, mas esperamos que ela se recupere daquela doença. E o pai também esperava isso, só que a mãe morreu depois dos 15 anos. Um ano depois começou o pai. E ela teve que ver a mesma coisa. Eu vou usar aquela minha Agora se frase pergunta que como é que está a vida é dura. Agora me responda como é que está a vida dessa moça hoje. Abalada, tá mal. E o pai morreu também. Péssima. Ela sacrificou-se tanto e nem teve solução. Enquanto você vai dizer, olha, pelo menos ela conseguiu 30 anos com o pai dele, vivo. Mas eu vou te perguntar, a que custo? Esse 30 anos foi feliz ou foi... Sim, se valeu a pena. Ou foi um sufoco? Qual foi o custo disso? Foi sufoco, mas é uma situação sensível. E agora que os dois morreram, como é que está a vida dessa pessoa? Conversas difíceis. Está péssima, ela não está bem. Quanto conhecimento ela deixou de adquirir e viveu só num ciclo de sobrevivência, onde tinha que ir atrás do dinheiro para poder custear a despesa. A mente dela, com certeza, já tem uma rotina que para ela voltar a adquirir conhecimento vai ter que fazer muito sacrifício. Se ela, em algum momento, escolhesse se priorizar, provavelmente as pessoas diziam, foi frio, egoísta e tal. Mas talvez se ela escolhesse se priorizar, o pai ou a mãe ia aguentar mais um tempo suficiente que ela conseguisse organizar a vida dela e dessa assistência. Também isso era uma possibilidade, não era uma possibilidade? Era. Mas a pessoa preferiu andar no que tem, no que é real, no que ela pode fazer, do que realmente se potencializar e dar uma assistência melhor. Porque a possibilidade de se potencializar e dar uma assistência melhor estava ali também. Ou não estava? Estava. Só que escolheu o caminho mais que eu vou usar todo o meu salário que for possível para comprar todo o remédio possível para acudir à doença dele. Mesmo sabendo que se houver uma complicação aqui grave, eu só vou ter condições de levar no hospital público, provavelmente vai morrer na fila do hospital, porque até chegar lá no hospital público é muita burocracia do atendimento. Frederico, nós filhos temos a obrigação de cuidar ou agradar os nossos pais? Temos o dever de honrá-los. Dever de honrar. E você não acha que o honrar, às vezes, nos leva a agradar a eles? Nessa parte eu vou dizer uma coisa que a maioria não olha. O honrar não leva a agradar, cuidar? Sim, o problema é que a maioria não conhece os pais. Eu particularmente conheço meu pai. Eu também conheço a minha muito mãe. Bem. Eu sei exatamente como agradá-los. Eu sei exatamente o que é mais honroso para eles do que outra coisa. Tem coisas que podem ser agradáveis. Tem coisas que são muito mais agradáveis do que aquilo. E são esses que eu priorizo. Por exemplo, o meu crescimento pessoal é muito mais agradável e motivo de orgulho para meus pais do que dar dinheiro para eles. Esses são os teus pais? Sim. É por isso que eu estou a dizer, a maioria não conhece os pais. Mas há pais mesmo que para agradar tens de fazer alguma coisa material ou se sacrificar. Aquilo é que o próprio filho... E vamos levar um pouquinho a conversa por aí. Por exemplo, o teu desenvolvimento pessoal, por exemplo, um exemplo particular, o teu conhecimento, a tua evolução de vida agrada muito mais os teus pais do que algo material. E essa evolução toda pode significar para ti algum sacrifício, para você obter desenvolvimento pessoal, crescer. Tanto é que há pessoas às vezes que crescem tanto na vida que nem é sonho deles chegar tão longe, mas vão crescendo tanto, vão ganhando respeito social, que às vezes nem lhes interessa para agradar os pais. Sim, nem é porque o pai precisa, não leva aquilo para o material, que também acaba prejudicando as pessoas, essas pessoas. Afeta emocionalmente eles. Sim, afeta. É por isso que eu falo que prosperidade não é dinheiro.
E a maioria das pessoas sempre falam que é dinheiro. Dinheiro é uma parte da prosperidade. A maior parte. Tá bom. É a Ah, maior parte. não é a maior parte. Tá vendo a prosperidade? É a Tem. maior parte, Tá Fred. bom. A maior parte. Aham. Mas na prosperidade tem saúde, dinheiro e relações interpessoais. Certo. Você não pode ter relações interpessoais saudáveis com escassez de dinheiro ou saúde debilitada. Por isso é que eu digo que é a maioria. Calma. E também não podes ter bem, estar de bem com dinheiro ou ter muito dinheiro com relações mal ajustadas ou com péssima saúde. Se a Péssima, sua, péssima saúde esquece, mas relações não muito bem ajustadas, com dá dinheiro dá, dá para andar? dá. Emocionalmente não. Você vai ter que desligar a tua emoção no processo, porque não vai conseguir andar. Sabe como é que a ONU define saúde? Uhum. A ONU? Não. O completo bem-estar das faculdades físicas, mentais E psicológicas. do indivíduo. Senão ia incluir dinheiro também no bolso. Acontece Só que não falam do dinheiro porque, dinheiro é consequência, não é o fim. calma, as pessoas tendem a diabolizar, O dinheiro. tendem a meter o dinheiro por baixo, Uhum. mas isso é mesmo só para passar uma percepção para as pessoas, porque No fundo é tudo pelo dinheiro. não propriamente pelo dinheiro, mas o dinheiro é um meio. Uhum. A falta de dinheiro pode condicionar a tua saúde, Uhum. não vais ter como acudir. Nós estamos em Também algum momento. também falamos que a falta de saúde pode condicionar o dinheiro. Também fala isso. Fala. Condiciona, tanto é que para mim, na ordem, na hierarquia de prioridade, primeira Saúde. coisa é a saúde. Não há amor, não há outras coisas. Primeiro é a saúde. Uhum. Primeiro porque sem a saúde você não busca nada. Uhum. Primeiro é a saúde. Uhum. E depois da saúde, eu vou mesmo ser ousado, eu vou pôr o dinheiro. Uhum. Porque se você não ter o dinheiro, vai condicionar quase tudo na tua vida. Uhum. As relações interpessoais não vão correr em condições. Relação com a tua mulher, com os teus filhos, não vai correr bem porque haverão contas que não serão pagas. Você não vai ter onde morar, você não vai ter como pagar o transporte, não vai ter como pagar a alimentação. Então, o dinheiro, as pessoas diabolizam o dinheiro, mas o dinheiro é uma ferramenta que ajuda-nos a estabilizar a nossa vida. Se não fosse o dinheiro, não estaríamos aqui a conversar, não estaríamos. Quem está nos assistir agora está ali porque teve algum dinheiro e comprou o seu telemóvel ou o seu computador para poder nos assistir. Então, dinheiro é extremamente importante. Tá bom. Mas agora. Só que se as pessoas falarem assim do dinheiro do jeito que eu estou a falar, torna meio que superficial, torna chamam egocêntrico, egoísmo, algo parecido assim. Torna as coisas muito materiais e nós, infelizmente, gostamos de romantizar e levar as coisas de maneira mais sentimental do que como elas realmente são ou devem ser. Tá bom, mas eu vou colocar os dois elementos que eu coloquei aqui, que do jeito que posicionaste o dinheiro, excluíste. E a posicione, nós vamos tentar organizar, vamos ver se dá para adaptar. Vai lá. Você não vai ter saúde com as relações... Calma, você não vai ter saúde, não vai estar saudável com as relações interpessoais desajustadas. Não vai. E se você não tem saúde, não vai ter dinheiro. Está tudo interligado. Então, mas nós pegarmos... não é dinheiro. Qual seria, por exemplo, a tua ordem? A minha ordem seria relações interpessoais, saúde e dinheiro. Primeiro, as relações interpessoais? Sim. Primeiro? Sim. Não é, tipo, necessidade de se relacionar com os outros. É relacionar bem com os outros. E você acha que esse é o topo da pirâmide? É o número um, é o mais importante? Começa ali, sabe por quê? Se você Porque há pessoas, por exemplo, que vivem, digamos que não tem família, há quem sai daqui, por exemplo, e vai começar uma vida não é sobre ter família, é sobre ter relações saudáveis. Ainda que você fale, essa é uma pessoa completamente antissocial. Se essa pessoa tem algum patrimônio, ele tem relações saudáveis. Consigo, no mercado social, consigo perceber o que você está querendo dizer. Mas isto, se você não tiver saúde, você não consegue buscar relações interpessoais. Não, as relações interpessoais contribuem para a tua saúde. Realmente. É isso.
pode servir aqui, é um dos pontos de manutenção, ajuda para a saúde psicológica e tudo mais. Não é só saúde psicológica. Não é só. Não. Física também. Porque o psicológico depois acaba indo para o físico. Por isso que, tipo assim, pensa na pessoa mais rica que você puder, imagina ele como um antissocial. Ou a pessoa mais pobre que você puder, que está a tentar crescer, ou até pode se imaginar você mesmo. E os ricos bilionários, normalmente são taxados por antissociais. Sim, são taxados por antissociais, por pessoas que queriam fazer parte do núcleo dele, não para pessoas que fazem parte. Às vezes mesmo as pessoas que fazem parte dizem que o fulano não é muito interativo, não é Mas muito... não lhe chama de antissocial. Mas o Ele que é um fala é muito antissocial? discreto. Ele fala, ele é discreto, não antissocial. Antissocial é pessoas que evitam criar relações. Contactos. Não, se você vai ouvir a pessoa a falar, ele é assim. Normalmente a pessoa está a falar isso. Alguém queria estar dentro daquele núcleo das pessoas que têm esse privilégio. Está bem, está bem. Ah, A pessoa que quer crescer, por exemplo, no teu caso, quer crescer mais, se você não tiver capacidade de manter relações saudáveis, você não vai a lugar algum. É fundamental, sei. Extremamente fundamental. Não vai a lugar algum. Não é, se você dizer só fundamental, é sua cabeça mesmo. O tão Se você for famoso network. Se você for incapaz de criar relações saudáveis, você não vai crescer nadinha. Você pode falar, olha, sou muito inteligente. Tá bom, é Certo. muito inteligente. Ok, mas tens capacidade de se relacionar saudavelmente, respeitando o limite do outro, respeitando o que é teu, deixando que o outro possa se posicionar diante de ti. Você respeita a vontade do outro? Não. Eu, por exemplo, conheço pessoas que só não deram certo. Esse foi mesmo um dos fatores. Não sabem fazer relações interpessoais. É sempre eles, é sempre estão no topo. Tudo começa aqui. Quase cortam os outros. É por isso que eu falo, tudo começa aqui. Você pode até colocar o dinheiro na hierarquia, mas primeiro tens que admitir que quem está na frente são as relações interpessoais. Sem as relações interpessoais, você não vai ter uma saúde equilibrada e muito menos dinheiro. Mas o que eu quis dizer aqui é que, primeiro, está a saúde, porque a saúde é o que vai te dar disposição para poder funcionar. Uhum. Nós, sem saúde, nós não conseguimos funcionar. E depois pus o dinheiro, porque o dinheiro, para mim, não é propriamente a moeda, Uhum. como muitas pessoas tentam passar. Uhum. O dinheiro é a ferramenta que vai te ajudar a fazer várias conexões e a se proporcionar muita coisa. Uhum. Habitação, Uhum. transporte e tudo mais. Uhum. Mas tudo isso será possível se você tiver capacidade de se relacionar saudavelmente. Certo, que podemos incluir isso no pacote de saúde. É por isso que ele é a coisa que vem primeiro. Não está claro. Frederico. E essa viagem que nós fizemos em torno dessa conversa Uhum. fez-me pensar em desenvolvimento pessoal. O Bonito. que é, afinal de contas, o desenvolvimento pessoal? Desenvolvimento pessoal é a capacidade que um indivíduo tem de aprimorar seus conhecimentos e comportamentos. Com os objetivos, todo mundo já sabe, né? Evoluir. Evoluir, sim. Quando o indivíduo tem essa capacidade de aprimorar seus conhecimentos e comportamentos, aí ele começa a caminhar para o desenvolvimento pessoal. Algumas dicas de desenvolvimento pessoal para os nossos seguidores. A maior que eu falo de todas é maturidade emocional. Maturidade emocional. Normalmente, recentemente estive numa palestra onde alguém praticamente disse que maturidade é quando uma pessoa tem emprego ou está socialmente bem enquadrado. É isso. Pessoas empregadas não têm maturidade. Foi praticamente isso. Isso aí que eu vi. Há pessoas. E maturidade emocional não é isso. Maturidade, eu sempre parto da maturidade emocional para estabelecer dois princípios que se relacionam, que é a inteligência emocional e a inteligência relacional. Agora que falaste sobre inteligência emocional, só um corte básico. Relembrar que inteligência emocional é um dos pilares do nosso projeto, que é o projeto PHM.
inteligência emocional, empreendedorismo e educação financeira. Continue. Inteligência emocional. Isso aí. A inteligência emocional é um elemento que não pode existir ou nunca vai existir enquanto não tiver inteligência relacional. São fatores assim. As pessoas normalmente pensam que inteligência relacional é a pessoa não ter emoção. Não. É você ter a emoção e ter a capacidade de decidir ou tomar uma ação apesar da emoção. Não Ok. deixar com que a emoção te controle. Ok. É isso que chamamos de emoção. Por exemplo, se alguém te estressou, você ficou com raiva, é natural você ser humano, pode sentir isso. Agora, o que você faz depois disso é o que determina se você tem ou não tem a inteligência emocional. E a inteligência emocional sempre vai estar ligada à inteligência relacional, porque as emoções só despertam em você é fruto de uma relação. Por isso que eu digo assim, se você me dizer eu tenho inteligência emocional, mas não tenho inteligência relacional, estás numa ilusão de inteligência emocional. Sim. E a inteligência relacional praticamente implica o quê? Você ter empatia, vínculos, mas também impor limites. Impor limites. E é onde a maioria desfinha. Falas Na muito capacidade sobre de impor limites. É isso. E eu falo muito sobre precisamos separar nossas vidas. Ok. Tem uma coisa que eu ouço do meu irmão mais velho. Ele fala assim, no fim de tudo, apesar que ainda que você se doe por alguém, no fim de tudo, as consequências são individuais. Ainda que você se rache pela tua mãe, as consequências são individuais. Se você ficar doente, a ferida vai doer em você, não vai doer nela. Realmente. Tá vendo? E temos filhos, irmãos, que infelizmente não conseguem se posicionar ou seguir a vida deles, porque o irmão não está aí junto. Acho extremo, nem consigo falar sobre isso porque não cabe na minha cabeça. Não estou a ver como eu me privar de desenvolver, porque o meu irmão também não está a seguir. Algo que você já tem, você consegue se posicionar. Eu conheço, por exemplo, 3 tipos de pessoas que eu chamo otimistas. Isso. São otimistas, mas infelizmente estão travadas. Por 3 fatores, por isso que eu chamo também 3 tipos de otimistas. São pessoas, por exemplo, tem um otimista carente. É aquela pessoa que tem planos, tem projetos, mas se o irmão dizer que não está de acordo, não avança. Não avança. Se a mãe dizer, isso aí não concordo não, também não vai. As pessoas não cresceram. Ele é carente por aprovação. Tem um inseguro. Ele tem tudo bem elaborado, bem projetado, mas precisa te ligar para você dar o aval. Dá o aval. Se você não dá o aval, está tudo desfeito. Infelizmente as pessoas são diferentes e cada um vai se movendo em função da sua história e tudo mais. Mas existe existe sim. E essa, por exemplo, que você falou, se calhar não é de todo reprovável, porque é aquela ideia que nós temos do mentor. Chamam de prudente. Sim. Você vai chamar de prudência. Essa de pessoa mentor. foi prudente. Existem pessoas que você, por exemplo, tem um estatuto que existem pessoas que você admira. Que se você tiver algum plano para fazer alguma coisa, e como você admira a pessoa, você sabe que a pessoa é inteligente, a pessoa tem conseguido lidar com muitas situações, se você ligar para essa pessoa, explicar a tua situação e dizer que você está para optar por X, e essa pessoa dizer que estás aí bem, você vai muito mais confiante. Sim, mas não é sobre isso. Okay. É quando a opinião dessa pessoa determina as tuas ações. Não é sobre consultar. E é um padrão comportamental. A pessoa é praticamente assim em tudo. Na vida dele. Não, está errado. Yeah. Vamos para o terceiro. Está errado. Mudem, tentem mudar. Quem identificou-se com isso, procure mudar. O terceiro é guerreiro. É aquela pessoa que tem um plano, tem tudo bem elaborado, mas só avança se o irmão avançar também, só avança se a mãe avançar também. Se eles não avançarem, eles não avançam. Aquele que dá um salto na vida, mas tem que voltar para ver como é que os outros estão. Se tiver faltar alguma coisa, ele deixa. Se ainda que ele tiver que recuar todo, para que resolva aquilo, ele vai recuar mesmo e depois vai tentar seguir de novo. E o mais engraçado é quando a pessoa tenta resolver problemas de família, por exemplo, nunca acabam. Certo. Você tem que colocar, em algum momento tem que colocar um basta. Se você não tem capacidade de colocar um basta, vai estar preso ali para sempre. Certo. Yeah.
Consigo perceber. Consegue perceber, né? Sim, o desenvolvimento pessoal é extremamente importante nas nossas vidas. Está ligado à inteligência emocional. Temos de aprender a gerir e a lidar com as nossas emoções. A pegar nas emoções e tentar contê-las, raciocinar e só depois tomar Uma atitude. atitude. Agora aqui eu vou falar das Que vontades. é um exercício enorme, mas extremamente necessário para o sucesso nas nossas vidas. É mesmo importante. Agora, dentro da desenvolvimento pessoal, tem. Não sei se já vais identificar isso. Filhos que só conseguem querer para si mesmo o que o pai planejou para ele. Consigo. Temos Mas- isso dentro da desenvolvimento pessoal, Eu vou- infelizmente. E até tem aqueles mais terríveis, que não é só o que o pai ou a mãe planejou para ele, o que a sociedade ou o ciclo familiar permite que ele deseje para ele. Há pessoas presas. Há Percebeu? pessoas presas. Ele quer uma coisa da vida, mas se a mãe falar não, ou o familiar não permitir que ele seja, se ele seja aquilo, não vai ser mesmo. Fogo. Porque se for, vai ser visto como um rebelde, não vai ser visto como ele quer ser visto na família. Isso o impede de fazer a sua própria vida. Ele faz aquele processo que chamamos de adequação social. Só que uma adequação social regressiva, né? Ele não evolui no processo. Certo. É triste. Temos de procurar evoluir. Aproveito o momento para dizer que o nosso podcast, o THM Podcast, tem um patrocínio da loja Só iPhone. Você que tem o interesse de adquirir um iPhone ou precisa de serviços de assistência técnica, especialmente de iPhones, a Só iPhone tem a solução para si. Estão localizados no Morro Bento, próximo à Igreja Universal, juntos à loja da PEP. O terminal telefônico é o 934 30 99 68. Não hesite, contacte a Só iPhone. Busque qualidade, é só com o iPhone. Obrigado. E tem mais. Você que está a assistir o nosso podcast, ponha um like no nosso vídeo, subscreva ao nosso canal do YouTube, não hesite que nós traremos muito conteúdo, poderão ser úteis na sua vida e na vida dos seus próximos. Assim sendo, partilhe o conteúdo com os seus próximos. Continuando, ainda na linhagem do desenvolvimento pessoal, e visto que estamos a falar mesmo de uma franja ligeiramente mais jovem, estamos a falar para pessoas que estão aí a preparar-se para a vida ou estão a viver a vida e precisam de aprimorar. O que tens a dizer sobre o vitimismo na juventude? Eu tenho a impressão que nós jovens temos a extrema tendência de nos vitimizar, temos a extrema tendência de procurar culpados sobre o que acontece nas nossas vidas. Quase nunca nos responsabilizamos. Por nossos atos. Exatamente. Tem um post que eu cheguei a fazer no Facebook, onde eu escrevi: você não gosta de estudar e a culpa não é do governo. Eu vi. O engraçado é que a maioria foi lá dizer: como é que se explica que as crianças estão lá no sul e tal, não tem escola, algo parecido, não estão a estudar? Como é que isso não é culpa do governo? Mas eu falei: espera aí, eu escrevi escola em algum lugar, lá olhando na post, escrevi: vocês não gostam de estudar? Mas de certa forma aquilo foi as pessoas onde estava a estudar, colocaram escola e foram buscar já culpado das escolas. Quando na verdade estudar não se prende a um sistema de ensino. Certo. Está além disso. Certo. E também, com certeza, você não estava a falar para essas pessoas que estão afastadas, estava a falar para a pessoa que teve mesmo contato direto com aquela informação ali no Facebook, mas nós gostamos de procurar culpado e fomos procurar. Os que estão lá no sul. É para ele que você estava a falar. Foi buscar o cara lá no sul. Certo. Provavelmente para dizer que eu também não sou o único. Né? As pessoas também tem pessoas que estão a passar pior que eu. Os contextos são extremamente diferentes. Tem recentemente um post que eu vi lá do, acho que foi Kwanzaa Sul, crianças estão a estudar no chão. Certo. Tem não sei muito. Se acontece muito, sim. No chão, sentam mesmo no chão e tem ali uma árvore. Às vezes até quadros, às vezes improvisam
vão escrevendo com carvão e tudo mais. E a maioria dos comentários, ela, olha o governo que nós temos, país mau. E eu fui lá e comentei assim, pelo menos eles têm a oportunidade de fazer diferente, se potencializar e mudar o rumo da história. Certo. Porque se eu comparar aquilo à realidade com Luanda, eu frequento muito a zona do 1º de Maio, São Paulo e tal. Aqueles alunos, na sala deles até estão climatizados, mas são tão insurretos. Sabe? São tão insurretos, você pergunta, não estão a sair da escola que tem carteira e climatização? Porque se você vai dizer que o fator da boa educação é carteira e climatização, então eu vou dizer que esses aqui, na escola dele, aquilo não é carteira, são uma ilusão de carteira. Na verdade, estão no chão. Tudo bem? É um fator, mas não determina. Certo. E acontece que muitas vezes se vitimiza por isso. Dizer porque não, eu não tive a oportunidade de estudar numa boa escola. Tudo bem. O teu pai é que não teve a oportunidade de te colocar numa boa escola. A culpa não é do governo por isso. É do teu pai. É do teu pai. Tem a mesma maturidade de dizer que eu não estudei por consequência da irresponsabilidade do meu pai. Tem a mesma maturidade de dizer isso. Porque se eu dizer foi por falta da escola, eu vou dar o mesmo exemplo dos autocarros. Na via dos autocarros, se você notar, está sempre cheio. Sim. Não há autocarro suficiente para toda a população. Mas se você quiser andar de autocarro, não vai andar de autocarro. Vai sim. É a mesma coisa para a escola. Não há suficiente para todo mundo. Mas se o teu pai quisesse realmente meter na escola, ia te meter. Conseguiria. Realmente. Então, tens que ter maturidade para admitir que isso é irresponsabilidade do meu pai. Ao invés de terceirizar a culpa de pontar, o governo está a roubar. Outra situação do vitimismo que eu falo muito, que está muito ligado ao que eu trato do Moisés dos pais, é a pessoa que escolheu cuidar dos pais sofrendo com ele, ao invés de escolher cuidar dos pais prosperando. Eu falo assim, eu particularmente escolhi cuidar dos meus pais prosperando. Se você escolheu cuidar deles sofrendo, aguenta. Certo. Depois não vem no Fala Angola falar porque não estamos a comer, não estamos a querer. Você que escolheu aquilo, aguenta. Eu não vou mesmo ter um saco de arroz na minha casa para te levar. Uma das coisas que eu acho tão egoísta das pessoas que vêm nas redes sociais dizer que não tem amor ao próximo é quando aparece uma pessoa se vitimizando nas redes sociais. Eles vão lá para levar saco de arroz. E às vezes o vizinho dele está lá e não aguenta levar. Certo. As pessoas fazem muito pela aparência. E vocês chamam isso de quê? De amor ao próximo. Até o que chamam de você não tem empatia. Essa empatia é seletiva. É seletivo, sim. A própria pessoa que está dizendo você não tem empatia, ele próprio pratica a empatia de forma seletiva. Ele escolhe os seus para ter empatia. Certo. E essa parte eu não falo, você vai se vitimizar? Tudo bem. Mas vai lá para as pessoas que estão a viver a vida conforme você está a viver, que também estão a ser responsáveis consigo mesmo, gostam de terceirizar a culpa e vão se vitimizar junto. Mas eu gosto de chamar a responsabilidade mesmo do indivíduo. Se você foi imprudente, escolheste uma via, assuma as consequências para de terceirizar a culpa. Certo. Não sei se você acompanhou o caso do jovem que apareceu nas redes sociais com a mãe a chorar, o jovem que perdeu a perna, algo parecido. Não cheguei de ver. Eu vi, a mãe estava, acho que passou, alguém filmou, a mãe estava lamentando muito, o jovem que bancava a casa, morava na mesma casa com a mãe, a esposa e um filho, né? Uhum. E ele bancava a casa com a mãe e a mulher, algo parecido aí. E infelizmente passou por um incidente e perdeu a perna. A maioria das pessoas que se sensibilizaram com a situação levaram comida, enviaram dinheiro. Beleza? Agora imaginem quanto tempo aquilo vai acabar. Ou será que aquilo que levaram vai durar para Não sempre? vai ser para sempre, vai acabar. E quando isso acabar, essas pessoas não vão aguentar viver? Vão. Percebeu? Porque naquele momento estão todos apaixonados, estás a ver, né? Ai, Frederico, não há paixões aqui, nós romantizamos muito as vidas. Em vez de apontarem mesmo, olha, irmão, você devia se potencializar. Se você se potencializasse, esse momento vai passar agora com a tua mãe, não podia passar. Certo. E ao invés de levar comida, levava uma mudança de mentalidade para o indivíduo. Certo. Porque se ele continuar aquela mentalidade, o mínimo que vai acontecer é a mesma coisa. Certo. Então, na vitimização não tem mesmo justificativo. Você que passa a vida a procurar culpados sobre o que acontece na sua vida, pegue o comando da sua vida e procure melhorar. Sim, assuma. Fugindo um pouquinho
do desenvolvimento pessoal. Uhum. Acho que já falamos um pouquinho sobre, mas nunca é demais aqui realçar Uhum. qual é o impacto do dinheiro nas nossas vidas. Olha, eu trabalho com a premissa de que o dinheiro não é tudo, Uhum. mas pode te ajudar a ter tudo. Pode sim, é uma ferramenta. Sim, é só você não ter a mentalidade de que o dinheiro é o fim. Não pode ser mesmo fim. Sim. Yeah. E acontece que a forma como a sociedade mentalizou é que querem de alguma forma um milagre que vai vir sei lá de onde, que vai fazer a conta ter muito dinheiro. É sério, não tem aquela mentalidade de que, olha, eu vou me focar nisso, vou trabalhar nisso e por consequência disso vai vir o dinheiro. Não tem essa. É mesmo, vou ir atrás do dinheiro pronto. Como vai atrás do dinheiro? Não tem. Não percebe que o dinheiro vem como consequência de algo. E algo assim. Esse é o problema das pessoas. Tanto é que eu vejo pessoas, não, via, né? Graças a Deus já não vejo mais, já não estão no meu meio. Eu via pessoas, não, vou ser rico, vou dar casa à minha mãe, ao meu pai. Você está a ver a pessoa que está a falar isso, não está a movimentar palha nenhuma para que isso aconteça. Essa pessoa é Tá sonhando. ilusória, vive no mundo Ele já espera das que vai acontecer um ilusões. milagre, que vai vir Sim, dinheiro na é o vida que dele. você falou. Não consigo perceber, mas infelizmente existe muita gente Vivendo nessa prendida ilusão. nisso Vivendo nessa ali. ilusão. E isso prende a pessoa ali. Ele não Prende. vai para algum lugar. Porque o Uhum. que vai lhe mover não é o dinheiro, é o propósito que ele estabeleceu para a vida dele. Porque ele vai caminhar para algo e o dinheiro vai vir por consequência disso. Enquanto que deve ser o contrário. Deve ser o contrário, no sentido de tu tens de caminhar atrás do dinheiro, porque o dinheiro vai dar consequências positivas na tua vida. Até que não. O dinheiro Aham. vai te impulsionar por fases do processo que você está tentando construir. Não sei se percebeste. Aqui a questão é, tu vais em busca do dinheiro, não que ele seja o fim, porque ele vai te proporcionar o que você quer. Uhum. Estabilidade de Financeira ou algo parecido. financeira e tudo mais. Vai dar Sim, só que segurança. só que o vai à busca do dinheiro, Uhum. você vai colocar a busca do dinheiro na frente como se fosse O um fim. propósito. O dinheiro Porque na nunca verdade, pode ser propósito. tá vendo na verdade as pessoas que O dinheiro é falam, ferramenta. sim, só que tem as pessoas que falam tipo, tá falta de dinheiro, outra precisa de dinheiro. Eles têm dinheiro, só não na quantidade que eles desejavam, mas têm dinheiro. Tem assim. Sim, tem Todo dinheiro. mundo tem um trocado. Sim, todo mundo tem um trocado, Sim. só não na proporção que ele desejava. Exatamente. Agora, a capacidade que ele tem de transformar aquele dinheiro que ele tem de forma a ser rentável para o propósito que está a construir é que ele não tem. Porque você me dizer, estou pobre, estou endinheirado. Sempre tenho dinheiro. Tem um palestrante que eu vi na internet, ele disse assim, recentemente, se você ir para casa da maioria dos senhores, dos jovens, ir para casa da maioria das pessoas que não tem mobília, não tem, ou não está robocada, ele pode dizer que é falta de dinheiro. Mas se você ficar aí um mês apreciando a rotina dele, você vai ver o desperdício de dinheiro que tem acontecido aí. Sim. Passam a vida a beber e tudo mais. Então não é a falta do dinheiro, é a forma como ele movimenta o O dinheiro. dinheiro, sim. Então é aí onde está o problema. E há pessoas que estão mesmo presas nisso. Pensam mesmo que não têm dinheiro, enquanto estão a gastar o dinheiro com coisas fúteis. Onde é que há mais festa? Quem cria mais festa? O pobre. Os bairros, sim. Aí o relógio está mais cheio do que os restaurantes da cidade. Uhum. E esses são o mesmo grupo de pessoas que reclamam da escassez. Mas eles consomem mais. Não achas que isto é uma rota de fuga para o pobre? Ele está mais nas rolotes, bebe mais para fugir da realidade. É isso. E atenção que às vezes é um comportamento provocado pela superestrutura. De certa forma, o sistema empurra para isso. Só que ele não te pega na mão e te fala, vamos lá. Certo. Quem cede é você. Certo. Então você não pode dizer que a culpa é dele. Não. Eu posso dizer, se a gente estiver em frente de um buraco, eu posso dizer, vamos saltar? Você pode escolher, vamos ou não. Não. A escolha é sempre tua. Certo. Ainda que eles aliciem, influenciem. Algumas pessoas que falam porque não, foi o diabo que me fez isso aqui, foi
sei lá quem Vamos entrar no vitimismo. Então não querem assumir o comando das suas está vidas. Estão a procurar culpados. terceirizar a culpa. Sim, Tá bem? Então, é um caminho que eu não vou. certo. Mudando de assunto, eu vi um vídeo seu de uma abordagem que eu achei muito bonita. Uhum, É uma situação social e uhum. queria que discutíssemos um pouquinho em torno dela. A síndrome da mulher guerreira. Que Infelizmente. síndrome é esta? Síndrome da mulher guerreira. Eu trato a síndrome da mulher guerreira como um problema social que infelizmente tem arruinado lares. É mesmo. Embora que as pessoas romantizaram isso, mas na minha perspectiva, muitos lares se destroem por causa disso. A mulher passa a ver o homem como mais um. E também tem o homem que se aproveita disso. A maior parte dos homens que têm Mulher essas guerreira, mulheres guerreiras estão mesmo relaxados. acabam se aproveitando disso. Uhum. Estão a se afundar. Síndrome da mulher guerreira é aquela mulher que, desde cedo, habitualmente, aprendeu a carregar o mundo nas costas. Ela teve a concepção que devia fazer isso, devia fazer aquilo para poder sustentar a família. Começa normalmente com os irmãos, a mãe, e depois acaba levando isso até para casa com o esposo. Sempre acontece assim. E isso representa um peso emocional absurdo. E eu costumo dizer assim, aquilo que você não quer dizer com a boca, o teu corpo vai dizer. Ainda que você tente adiar, o teu corpo em algum momento vai dizer. E você vai se ver numa situação em que podia ter evitado, mas infelizmente foi o caminho que o teu corpo decidiu porque você não estava conseguindo fazer. E já está numa situação bem complicada. Ah, problemas sociais. Quando a mulher passa a sentir ou passa a parecer que em casa ela é a provedora, isso é absurdo. Não importa quanto a mulher ganhe dentro do lar, o provedor vai ser sempre o homem. Não é? Vai. Achas que Ainda que ela tiver ganhar milhões, o homem está cada ganhando 100 um, mil. achas que cada um na estrutura familiar tem o seu papel direcionado já assim prescrito? É óbvio. Não achas que pode Pode haver haver uma inversão de algum papéis. tipo, inversão de papel, não digo muito, algum tipo de enquadramento em função da realidade de cada um? Você acabou de falar, a mulher ganha 1 milhão de kwanzas e o O homem homem ganha 100. ganha 100 mil. Tá bom. Achas que esse homem deve ser o provedor? Ele é o provedor. Ok, ele é o provedor, vão viver em função dos 100 mil kwanzas Uhum. e 1 milhão da mulher fica com a mulher? Sim, agora é que vamos cair no que você entende de provedor. O que é provedor para você? Vamos cair no que eu entendo de provedor. Olha, o provedor, e vamos ser aqui Não é só o mais que banca as simples contas. possíveis. Mas quando estamos a falar de provedor, nós É. estamos mesmo a falar da pessoa que banca as contas, Não ou é só o que pelo banca as menos contas. que pague as contas, a maior parte das contas. O termo correto seria o que protege a casa. Esse é que é o provedor. Mano, Não desculpe, estou falando de ser o você não segurança vai da casa. ser, Não estou falando de ser o segurança da casa. você não vai ser o provedor da família, por mais que sejas o tal protetor, a pessoa que está ali para dar cara, que é o macho da casa, está ali para acudir os problemas, se você não está a pagar as contas de casa. Tá bom. O provedor é que paga as contas. Tá bom. Existem esses casos, Uhum. mas isso não é o normal. Okay? Não, Existem esse é o normal. O que você quer buscar é que não será o normal. Calma, vamos desmistificar isso. Sim. O normal é isso. O que ficou normal é o que ganha mais tem mais autoridade em casa. Esse é o que ficou normal. Ou estou enganado? Não devia ser, mas dizem que sim. É isso que ficou normal. O que ganha mais tem mais autoridade em casa. Dizem que sim. Dizem que sim. É isso que ficou normal. Não vamos falar com o que depende. Tem mesmo as exceções. Não estou a falar que não existe. Mas o que ficou normal é esse. O que ganha mais é que tem mais voz em casa. Infelizmente, sim. É isso. A maior parte dos casos é acontece assim. até na casa onde tem um filho, ainda que for menor, mas se ele está ganhando mais do que o mais velho, ele tem mais voz em casa que o mais velho. Até em casa acontece isso. É o que ficou normal. Não é o ideal, mas é o que ficou normal. Eu ainda acho que não é bem por aí. Porque às vezes não é só o ganhar, a pessoa que está a ganhar em casa, é o posicionamento.
O Só que profissional normalmente, você falou do filho que ganha mais ou que está a trazer dinheiro em casa. Normalmente, esse está a trazer em casa tem também a consequência mesmo de ser o mais responsável, a pessoa que está está a caminhar em condições e tendencialmente vai ser mesmo o mais respeitado. Não adianta você ser o mais velho e ser uma pessoa louca. Hum. O respeito é Não, conquistado. acontece que ainda que tiver um mais velho que não tem condições de bancar a casa, sabe se posicionar, o que tiver dinheiro, se quiser se posicionar na frente dele, vai se posicionar na frente dele. Infelizmente, sim. Vai. Dinheiro é poder. Isso. É por estamos caminhando na perspectiva do que o que ficou normal é isso. O que banca as contas é que tem mais voz em casa. Perfeito. Só que no lar, temos que separar as coisas. Existe esse é o homem e esse é a mulher. Não é machismo isso? Não é sobre ser machismo. Mas vou te explicar, ok? Ah, a mulher tem um papel específico como mulher, o homem tem um papel específico como homem. O papel do homem é de ser mesmo o provedor da casa. O provedor, eu digo o que protege, não no sentido do que o que banca as contas, do que sustém aquele ambiente. A mulher normalmente Sustém como? faz com que tudo aí exista. Não é sobre dinheiro isso? Não é só sobre dinheiro. Dinheiro é um elemento. É o principal. Sim, mas ainda que É o que faz a família funcionar. sim, mas se ele se posicionar como provedor, ainda que a mulher ganhe mais do que ele, a mulher vai entender que o dinheiro que ela está a dar é porque o marido não está podendo, mas o marido está a trabalhar para isso. Agora, se o marido aproveita que a mulher está a pagar para se vitimizar, ou para se enquadrar, ou para parar de se esforçar, ele está a abrir mão do seu poder de provedor e está a passar para ela. Há muitos homens preguiçosos, aproveitam-se disso. São preguiçosos, sim. É isso. Só que esse é o Aproveitam-se normal disso. que está a se adaptar. Até por isso que eu falo assim para minha mulher, ainda que eu ganhe, ou você ganhe mais um dia do que eu vou continuar sendo provedor porque eu continuo buscando sustento Eu e concordo consigo. proteção dentro de casa. É isso que o homem deve fazer. Quando o homem não busca sustento e proteção em casa, ele está largado, está abrindo mesmo mão do poder de provedor. Por isso que eu digo assim, ainda que o homem não trabalha, se ele está gastando em casa, a mulher ganha mais, vai buscar o homem, vai lhe empurrar à frente, vai se esconder. É o normal também. Ainda que ela admita, eu ganho mais, vai falar, eu ganho mais, vou ir na frente. Acha que isso vai acontecer? Claro que não. Ela sabe de certa forma que quem protege a casa é quem? É o homem, ainda que ele ganhe menos. Só que o homem tem que saber se posicionar que eu sou o provedor. Mas na síndrome da Da mulher mulher guerreira tem guerreira. um homem que se aproveita. Sim, sim. Aquele que a minha mulher faz embora, vou fazer porque. É importante que nós, homens, tenhamos algum orgulho. E não é Os machismo. princesos. Os princesos. E não é machismo. A natureza, a biologia definiu certas coisas. Nós não estamos a inventar. Até para as realidades mais evoluídas, se assim podemos dizer, existe mesmo aquele papel do homem, existe Homem mesmo é homem. é o líder da casa. Claro que precisamos ser também coerentes. Existem situações em que às vezes o homem não tem um bom discernimento para guiar a família. Eu não discordo muito, não discordo propriamente que Não sei, tem doença mental? Hum? Tem doença mental? Não Tem o tem quê? doença mental. Existem habilidades que cada um tem e uns melhores do que os outros. Nós, por exemplo, temos casos em que a mulher às vezes é que toma conta das finanças do homem mesmo. Fica mesmo com cartão quando o salário cai, a mulher que tem acesso direto. Porque se calhar o homem é um pouquinho mais imprudente com as contas e tudo mais. É por aí que eu quero levar a coisa. Existem, às vezes, papéis que se calhar podem ser do homem, mas se sentirmos que nós, na nossa relação de casais, você lida melhor que eu com isto, até porque somos mesmo uma equipa, estamos para nos ajudar, eu não acho propriamente errado que certo papel que Sim. devia ser de um, o outro leve. Tá bom.
Mas sem você está exageros, claro. você está impossibilitado de alguma forma física ou mental de Não fazer estou a aquilo. dizer isto. Tá bem, mas o que te impede de adquirir a habilidade para fazer aquilo que você está empurrando a tua mulher? Aí não é propriamente importante. Então nós não somos uma equipa. Sim, não estou falando que você não é uma equipa, Uhum. mas isso que você está incumbir a tua mulher seria a tua responsabilidade ou não seria? Seria assim. Mas por que você está embutir nela e não adquire a capacidade de gerir aquilo? Por quê? A inteligência emocional, como O o motivo mais Frederico justificável acabou de falar. E nós gerimos as nossas emoções de maneiras diferentes. Existem pessoas que são mesmo muito emotivas. emotivas e não conseguem lidar com certas situações. E se você nota que a tua mulher consegue lidar melhor que isso, com isto, por que não lhe deixar no comando de uma certa situação que podia ser você? Mas é aquilo que eu digo, tens também de analisar o papel que você está a passar para a tua mulher, porque existem coisas aqui negociáveis. Agora estamos a caminhar bem. Ah. Agora Certo. estamos a caminhar bem. Mudando. Nessa dos princesos, infelizmente, já estamos na época em que o homem que discutiu com a mulher está se queixando a mãe. Existem bué. Há homens que até não é só discutir questão da mãe, discutiu com a mulher, abandona a casa e vai para a casa da mãe, porque sengou também. Infelizmente, estamos nessa. Ai. Posicionem-se. Infelizmente. Peguem verdadeiramente o vosso papel de homem. O homem tem que ter mesmo um posicionamento diferente. A mulher é aquela. O amor da vida dele é a mãe. Não, como você mesmo diz, casa com a mãe. Oh, Ouvi esse teu post. é simples, está resolvido. Porque você casou com uma esposa, mas você compra a caixa de coxa para tua mãe. Para tua mulher, está a comprar cabuenha. Já viu isso? Está errado. A nossa família é a nossa responsabilidade. Certo. Está resolvido. Agora, mudando um pouquinho o contexto da nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre o hustle, sobre vendas. Raço? Raço. Eu tenho mais. Tenta falar conforme a maioria fala raço. O raço? Conforme a maioria fala, fica melhor assim. Certo, mudando um pouquinho o contexto, vamos falar um pouquinho do raço. O hustle, que é o hustler, que se mudarmos para contextos um pouquinho mais técnicos, são as vendas. O hustle, indiretamente, é vender. E as vendas vão variando de pessoa para pessoa, em função do produto ou do serviço que a pessoa presta. Eu sei que, embora sejas aqui uma pessoa muito ligada ao desenvolvimento pessoal, também estás um pouquinho ligado a vendas e às vezes até motivas as pessoas a venderem, porque vender é se não mesmo a principal, se não mesmo o principal caminho para fugirmos da pobreza, porque os nossos salários às vezes simplesmente servem para pagar as nossas contas, mas o que vai dar mesmo um input para que você chegue à tão sonhada estabilidade financeira, uns até são mais ousados, dizem liberdade financeira, são as vendas, é o hustle. O que é que tens a dizer sobre isso? Vou falar do meu ponto de vista, certo? Ok? E tende a ser um pouco mais sensível. À vontade. O problema são as pessoas que vão nos assistir depois. Porque quanto à sensibilidade ou à insensibilidade, para mim é básico. Tanto é que às vezes também sou conotado como uma pessoa um pouquinho insensível, porque sou muito frontal e abordo os assuntos de maneira muito clara. Então, perfeito. Com pouca sensibilidade ou com muita, vá pelo seu caminho, avance, estás à vontade. Nosso podcast é livre. Vendas. Uma coisa que eu trato na venda é a pergunta: por que você está a vender? Certo. Sempre pergunto isso, porque se você está a vender para comer ou para bancar as contas, pare.
Porque antes de começar a vender, você já fazia isso. Também vi um post até que falava sobre isso. Yeah. Se você tá mesmo para isso, para. Não se mata com isso. Antes de você começar a vender, já fazias isso. Então, Certo. por favor, esse negócio você quer começar, alguém já começou, tá realmente fazer com propósito. E esse tua necessidade de comer bem, tá atrapalhar alguém que devia estar vendendo bem. Yeah. Então, para. Pronto, Frederico. Então, eu digo assim, conforme eu me estruturei a partir do raço, E construíste mesmo uma casa com dinheiro do raço? olha, incrível a minha casa. Ah, é? Isso aí. Parabéns. E ele é relativamente jovem. E quando eu comecei, Relativamente jovem, não, é mesmo muito jovem, tem menos de 30. Se calhar estamos a criar mais um Chimito Muniz. conforme eu comecei, eu digo assim, quando eu comecei o raço, meu rendimento era de 450 kwanzas por venda. Eu tinha um lucro de 450 kwanzas por venda. Mas eu propus na minha cabeça assim, por semana eu vou depositar X. Não importa se vai chover ou vai fazer sol, é X ponto final. E esse dinheiro vai ficar na conta. Quando tiver 50 ou acima de 50, eu vou fazer aplicações de juros. Foi isso que eu comecei a fazer. E eu lembro que na época, ah, eu tinha um irmão que estava fazendo ensino médio e estava com a propina atrasada. E eu podia custear. Uhum. Conforme eu organizei o meu sistema de fluxo, eu podia custear. Só que eu meti na minha cabeça que não é responsabilidade minha. Não é mesmo. Não é responsabilidade minha. Ainda que isso atrase e seja peso ou atrase a vida do meu irmão de alguma forma, a responsabilidade disso não é minha. E eu segui nessa perspectiva. Uhum. E fui somando, somando, somando. Eu aproveitei aquilo que eu digo assim, que eu disse já do princípio, né? Eu não estou a trabalhar para comer, porque onde eu estou, como, banho, lavo minhas roupas e tudo é bom. Isso significa que esse dinheiro não pode cumprir de alguma forma essa finalidade. Não importa o que aconteça. Se vir amigo, porque olha, vamos ali, vamos aqui, olha, vais pagar? Vou. Tá, beleza, vou vir. Não, não vou pagar. Beleza, me encontra na minha casa. Se tiver Vamos uma água, vamos conversar, beber, vamos vamos conversar. pausar e Tá de boa. Ah, o Fred, às vezes, é muito antissocial. Beleza, essa é a tua percepção sobre mim. Não é realidade. E eu tô focado numa coisa. Eu lembro que nessa época, eu já tava com a minha companheira, a gente só tava ainda a namorar. E ela me releva muito. Me releva muito porque Fred extremista, exagera. olha, fui tão exagerado. Tão exagerado. Se você ver a minha foto da época, você vai me chamar de mendigo. Vai me chamar de mendigo. Porque eu estava a tentar converter, adquirir um fluxo de rendimento que da fonte, que era o lucro de 450, era quase imbatível. Isso é obsessão. E é um dos segredos para o sucesso. Às vezes, as pessoas têm mesmo de ser obsessivas, né? Mas é claro que deve haver aqui um equilíbrio. Mas às vezes funciona desde que seja mesmo por uma determinada fase. Você aplica o foco, seja obsessivo e depois, se calhar, pode mudar. Isso. Continua. E eu trabalhei com isso. Fiquei tão obcecado naquilo que eu lembro que a minha mãe até ficou doente no processo. A minha mãe ficou doente. E ela precisava de ajuda, assistência. Só que eu sempre entro naquela parte que eu falo: conheça os teus pais. Conheça mesmo os teus pais. Não pense naquilo que você acha que sabe sobre ele. Converse com ele. Eu sou uma das pessoas que conversa com meus pais abertamente. Pergunto abertamente. Me posiciono abertamente. Por quê? Porque isso me permitiu saber, por exemplo, eu amo a minha mãe, não pelo que ela fez por mim, por me criar e tudo mais. Isso é obrigação Isso é dela. obrigação dela. Há uma dica que eu já dei ao meu pai. O meu pai, por acaso, vinha muito com essas situações e tudo mais. Ah, não, vocês têm que me agradecer por ter-vos feito e tudo mais. Eu um dia falei, acho que não, eu estava com 17 ou 18 anos. Eu disse, não, pai, eu não tenho que agradecer o pai por nada, porque o pai
nos fez voluntariamente. O pai até que deve nos agradecer por nós existirmos, porque nós estamos a realizar o sonho do pai de ter filho. Isso é pai. Yeah. Exatamente. Yeah. Yeah. E eu amo meus pais pelas qualidades dele. Sempre que alguém me pergunta sobre como ou por que eu amo meu pai, eu vou te descrever as qualidades dele. E é nas qualidades que eu me relaciono com ele. Por exemplo, quando... Mas também tem defeitos e ainda amas por causa disso. Estás aí Sim, buscar pontos para se apegar. não, só que os defeitos não abafam a qualidade. Ok. Estás a ver? Uhum. Eu não estou a dizer que eles são perfeitos. Não, sei, Yeah. claro. Só que eu não posso permitir que os defeitos abafem a qualidade. Certo. E aí é pelas qualidades que eu amo eles. Mas também tem gratidão nisso, embora você não goste de assumir isso. Não, gratidão? Sim. Não é sobre ser grato, é sobre se sentir em dívida. Eu falo sobre isso. Eu sou grato aos meus pais. Ok, sim. Yeah. Eu sou grato aos meus pais. É sobre isso. Uhum. Mas eu não estou em dívida com Desculpa lá, por aí. Uhum. Então, na minha relação com meus pais, sobre a qualidade, eu conheço a minha mãe. Eu falo assim, a minha mãe é altamente estratégica. Ainda que você passar em casa, ver que não tem nada, panela toda limpa, acredita, até numas horas vai ter alguma coisa. As mães têm essa capacidade. Vai ter. Então, ainda que ela me ligou, lamentou sobre uma situação, eu não preciso me precipitar em fazer alguma coisa. Eu conheço a senhora que me ligou. Vai fazer alguma coisa, vai dar um jeito. E sempre deu. Até hoje, estamos aqui. Ele ainda está vivo. Meus pais também ainda estão vivos. Então, eu acredito neles. É a mesma coisa com meus irmãos. Tem o meu irmão que eu puxei, agora está organizando a vida dele de forma incrível também. Mas pegando no fio, no ato da tua gestão, dos teus dinheiros, houve uma situação em que a mãe estava doente, estavas por aí, depois fugimos. Continue. Uhum. Isso. Aí entrou a parte que eu acredito nela. E o que eu fiz? Quando a minha mãe me ligou, depois da situação, eu disse, tá tudo bem. Continuei minhas vendas, quando entrou dinheiro, mandei para a conta, apliquei novamente. Não ajudaste? Não ajudei. E por eu ter me mantido... Não achas que devias ajudar? Não. Ela ligou a pedir ajuda? Não, só expôs. Ok. Yeah. Se calhar ela sabia como resolver por aí. Esse também é um outro lado que as pessoas não discernem. Às vezes a pessoa só queria desabafar, mas você sente que indiretamente já veio pedir ajuda e já está precipitadamente fazendo alguma coisa. Tem razão. Yeah. E eu me posicionei. Eu foquei no que eu já tinha planejado, fiz a minha vida. E a minha mãe não vive em Luanda, vive fora de Luanda. E antes, quando ela vinha em Luanda, tinha que ficar na casa alheia. Agora, quando vem, pode ficar na minha casa, pode deixar as coisas dele, vai tocar a vida dele, os negócios que veio fazer em Luanda, depois volta. Ela se sente honrada com isso. Certo. Mas lembra que lá no passado ela sabe que precisava de ajuda, falou comigo. Ela disse, quando dizia não tenho comida, não sei como eu vou fazer, ela sabe que o filho não fez nada. Mas lhe pergunta se ela tem mais orgulho do que o filho fez ou do que, ou do que o filho não fez, vai te dizer o quê? Do que o filho fez. E a forma como eu construí a minha casa. A minha casa não é porque eu comprei... Não conseguiria agir como tu, né? Mas... Eu percebo naturalmente. Se calhar é que eu me engano, eu digo sempre que quem ama mais sofre mais, né? Mas se calhar não é mesmo uma questão de amor, é mesmo uma questão de inteligência emocional, gestão das emoções e tudo mais. Eu nessas condições, eu não sei se calhar é uma atitude de fuga ou coisa assim, mas eu quando alguém próximo a mim diz Passa que por uma sociedade. sim, eu sinto aquilo, eu sinto que... Ainda que não te pediu, você sim, também está me doer, eu sinto que estou a sofrer, está a sofrer, epá, às vezes pego e faço alguma coisa. Tá bom, vamos encerrar aqui no que mas não a ponto de me prejudicar. Mas continua. Vamos encerrar aqui o que é das vendas. Eu usei esses negócios do raço para construir a minha vida e me posicionei de alguma forma. Ampliei o meu fluxo de venda, mudei de negócio. Agora tenho trabalho de uma forma mais estruturada, tenho maior margem de lucro. Se quiseres fazer publicidade, está à vontade. Não precisa. Mas precisa sempre, é normal. Se quiseres. Posso fazer no final? Sim, claro. Posso. Okay. Então... E também não seria propriamente publicidade, era falar do que você faz. Se alguém se interessar. Perfeito. E nessa perspectiva, eu dizia assim para mim, até aos 21 anos, eu tenho que estar na minha casa. Até os 21 anos. E quando chegou aos 21 anos, eu estava
Tava faltando 2 meses para completar 21 e tal. E eu disse, ou eu vou na obra ou como? Minha casa não estava bem acabada ainda. 21 anos. Yeah. E Você é meio psicopata, permita-me. Fogo. então eu disse, eu vou na obra ou como? Então, o que que eu fiz? Fui lá na obra, eu lembro que na época só tinha um colchão. Só tinha um colchão. Só tinha um colchão, Comece, o mais importante é começar. muita poeira. O chão era bruto, Uhum. muita poeira. Mas eu disse, vou ir aos 21. Fui aos 21. E antes daquele ano acabar, eu reboquei, fechei o quintal e ladrilhei no mesmo ano. E depois partei para cerimônias, casos matrimoniais, já onde confetei a esposa. Fizemos o casamento e estamos a tocar nossa vida, de boa. Agora, no lance das vendas, o que eu mais falo, eu digo também que é o perigo de todo empreendedor, é não fazer as perguntas à pessoa antes de lhe contratar. As pessoas dizem porque o ser humano não tem preço. Já ouviu essa expressão, né? Já sim, mas eu sei que tem. Eu sei que tem. Uhum. Essas pessoas escondem As pessoas isso. embelezam muito. Beleza, mas tem preço. Sim, E sim. eu trabalho com a perspectiva, por exemplo, eu tenho duas trabalhadoras, com quem trabalho, e eu falo assim, é importante que o empregador pergunte ao trabalhador que vai contratar sobre essas coisas, porque isso vai fazer a forma como ele vai tratar com o cliente e vai, de certa forma, afetar o fluxo de venda. Imagina um, um trabalhador que tem, por exemplo, é pobre Uhum. e ele trabalha numa loja que vende produtos caros. Ele, assim que o entregador, assim que entra um cliente, ele já tem a mania de se sentir como cliente e apresenta apenas os produtos mais baratos. Percebe? Tem essas pessoas. Se Ele calhar, acha que se calhar não é pela pobreza. não, As pessoas tendem a pensar que o o- preço mais baixo é o que mais vai ser vendido, ou seja, o produto mais baixo é o que mais vai ser vendido. sim, mas essa concepção É é errada de se fazer vendas. errada. E Uhum. o empregador tem que trabalhar a mente do funcionário que ele vai colocar ali para não fazer isso. Certo. Porque ainda ele não conhece o status social do cliente, Uhum. e ao fazer isso, o cliente pode estar me tratando como pobre. Nem sabe a necessidade do cliente. Tá a ver? Só está Uhum. me apresentar os produtos mais baratos, tá a pensar que eu sou da onde? Tá me considerar como pobre. Se o cliente se sente assim, acha que vai comprar alguma coisa. Dica, como reverter isso? Qual seria o procedimento? Como entregador, como empregador até, Não como empregador, não, como vendedor. Nessa, nesse posicionamento que o funcionário tem, de ter a tendência de mostrar os produtos mais baratos, uhum, por causa da mentalidade, uhum, qual seria o procedimento correto, por exemplo? para o empregador, Não, para o o vendedor. vendedor, Sim, é mostrar todos os produtos. todos. Ainda que isso vai de alguma. E o mais engraçado é que isso vai de alguma forma contra as crenças dele. Eu não acho que seria mostrar todos. Hum, eu acho que. Acho não. Acho, porque não é unânime, é Uhum, minha opinião. uhum, Acho que para se fazer vendas, nós temos de. Porque pode ser um processo exaustivo, por exemplo, uhum, dependendo do tipo de negócio, pode ser exaustivo porque existe muita coisa. uhum, O mais fácil são fazer perguntas. uhum. Perguntar o que é que o senhor. Qual é a sua necessidade? Quais são as especificações? Vamos, por exemplo, uma loja de venda de telemóveis. Uhum, Em vez de você ir logo apresentando os produtos mais baratos, uhum. pergunte o que é que o senhor procura num telemóvel. Sim, Ele vai só falar se que quer câmera, se a, quer espaço, se quer uma coisa mais acessível, e aí você faz a venda de maneira muito mais prática. sim, só que eu passei, acho que devia começar nas fases. Sabe quando eu disse que eles obviamente só apresentam mais barato e Uhum, agora eu disse a mostrar todo? É uhum. porque normalmente essa fase já passou, o que o cliente, segundo o que ele ouviu do cliente, ele procura nos mais baixo ou mais barato, o que ele pode vender para esse cliente. Eu, por exemplo, aqui no na loja, nesse nosso centro, eu cheguei a entrar em uma loja de perfume, e a moça estava me apresentar só os mais baratos. Eu vou pôr bem na próxima semana, vou trazer perfumes para ti. Vais comprar. Não gosta de gastar dinheiro, vais comprar. Continua. Não, eu entrei lá porque ela me chamou, estava de passagem. Uhum. E aí, quando eu entrei, eu reparei isso. Eu não entrei mesmo para comprar, mas eu prestei atenção na forma como ele atende.
Porque eu busco isso, uma forma para ver a dinâmica de outras lojas para Certo. implementar na minha. Eu tenho esse Certo, hábito. sim. E eu vi a dinâmica como ela atende. E eu disse, eu aqui como alguém, me posicionando como alguém que pensa mais, eu vou dizer, ela está me colocar inferior ao nível dela. Ok. E eu vou acabar não comprando. Tem também trabalhador que tem traumas. Ele viveu no meio onde os mais velhos, ele tinha que apresentar uma reverência absurda pelos mais velhos. Ele vai trabalhar desse jeito. Como é que vai atender o cliente? Com muita formalidade até exagerada. E isso vai impactar na venda, que consequentemente prejudica quem? O empregador. É sempre o empregador que acaba sofrendo nisso tudo. Tem pessoas que falam que. Tem pessoas que dizem não, que não é culpa do atendente, que a loja não está vendendo muito, os clientes que não estão a comprar. Eu não trabalho com essa Não, perspectiva. não, claro que não. Porque cliente é aliente. Uhum. Se o cliente sai lá sem comprar nada, é porque a forma como aquele indivíduo lhe atendeu não cativou ele a ponto de comprar alguma coisa. E são essas coisas que o empregador procura resolver. E aí quando despede, não, foi injusta a causa. Aí é. Isso é só o que você está vendo. Não está a produzir. Não está a produzir. Então, tem esse despedimento por não produzir. Aí a pessoa vai dizer, me despedi, os clientes que não estavam a comprar. Você é que não estava a fazer bem o seu trabalho, por isso que não estavam a comprar. Certo. Frederico da Silva. Eu tenho uma pergunta, acho que eu nunca vou deixar de fazer essa pergunta. Na verdade, nem é pergunta, digamos que é uma maneira de estar. É pergunta agora sim. Existe aqui alguma coisa no nosso podcast que eu não perguntei e gostarias de partilhar com as pessoas? Se sim, sinta-se à vontade. Tá suave. Tá suave? Falamos basicamente de tudo. Não queres falar nada que eu não tenha perguntado e tudo mais? Não. Então, deixe uma dica ou conselho para a juventude em especial. Vamos lá. Conselho final, né? Considerações finais. Uhum. Não busque apenas conhecimento de como vender. Não busque apenas conhecimento de como vender, como ter dinheiro e tal. Não. Busca, primeiro de todo, maturidade emocional. Porque se você não tiver maturidade, pode ser mesmo um craque de venda. Uhum. Pode ser até um CEO. Em algum momento vai definhar, infelizmente. Porque sem a maturidade emocional, você não vai conseguir ter relações saudáveis, não vai conseguir manter o dinheiro na mão. Porque infelizmente as pessoas que dizem querem dinheiro, têm mesmo dinheiro, só não sabem como gerir o dinheiro. Então o problema no final de contas não é a falta do dinheiro, é a forma como as pessoas movimentam o dinheiro. E para aqueles filhos de Moisés, para os filhos ou irmãos que de alguma forma sentem que deve fazer pela família ou que deve sustentar a família, eu digo assim, se você escolheu, foi escolha tua, cuidar dos teus pais sofrendo com eles, beleza, sofra, aguenta, mas não terceiriza a culpa, se responsabilize por isso e aguenta. Agora, não critica o outro ou o teu irmão, se o teu irmão escolher cuidar deles, se priorizando ou prosperando. Aguenta, tá bom? Quando o teu irmão conseguir sucesso na vida, não venha lhe falar porque não, eu não tive sucesso, porque teve que sustentar minha mãe, agora você tem que me ajudar e tal. Não faça isso. Aguenta, meu amor, a escolha foi tua. Muita força. Ok, este é o podcast, ou seja, esse é o PHM Podcast. Este foi mais um episódio que nós preparamos para si. Lembrar que não estamos aqui a deixar nenhum tipo de regra, foi uma conversa aberta, cada um poderá posicionar-se do jeito que quiser. Não estamos aqui a estipular nada, cada um é livre. A escolha é tua, a vida é tua e as consequências também Também são tuas. são tuas. Obrigado e até a próxima PHM Podcast. Estamos juntos.